Olá a todas e todos, está começando mais um episódio do Acontece no iOS. Eu sou Vinícius Maciel, da área de Relações Governamentais. Olá, eu sou a Tainá Zocolan, de Comunicação. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E eu sou a Luana Wolters, da área de Relações Institucionais. Hoje o tema é Síndrome de Burnout. Já ouviu falar? Se trata de um distúrbio psíquico que também é conhecido como Síndrome do Esgotamento Profissional. Isso aí, falamos sobre a Síndrome de Burnout e sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Para esse papo, convidamos a Rafaela, que é psicóloga e atua no time de gente da TOTUS, e a Viviane, também psicóloga, que atua no RH da Transfácil lá de BH. Primeiro, vamos ouvir a entrevista com a Rafa sobre o burnout e depois com a Viviane, sobre uma ação bem legal que a Transfácil criou para cuidar da saúde mental de seus colaboradores. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada por participar com a gente. Olá a todos e todas, é um prazer estar com vocês. Eu sou a Rafaela, eu faço parte da área de gente da TOTUS, sou do time de benefícios e sou a responsável pelo programa Mais Saudáveis, que é o programa de qualidade de vida da TOTUS. Eu sou psicóloga de formação, é um prazer dividir esse assunto, que eu gosto muito. Muito obrigada pelo convite. Rafa, é um prazer falar com você. Então, vamos começar esse papo do básico, né? O que é síndrome de burnout? Então, a síndrome de burnout é um distúrbio psíquico que é causada por uma exaustão. É uma síndrome conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Quando a gente fala de síndrome, né, o que é uma síndrome? São vários sintomas observáveis sem uma causa específica. Então, hoje, quando a gente fala de síndrome de burnout, por exemplo, a gente não tem uma causa específica. A causa vai depender de cada indivíduo. Então, a gente tem alguns sintomas que são observáveis, que norteiam, né, um diagnóstico de burnout. Quando a gente fala de esgotamento profissional, logo vem à cabeça um workaholic, né? Uma pessoa que tem um trabalho totalmente excessivo e é viciada em trabalho. Só que muitas vezes não é a carga de trabalho e nem o volume de trabalho, sim a relação que esse indivíduo tem com o trabalho, tem com o ambiente profissional. E ela tem diversos fatores que são muito individuais. Rafa, como esse distúrbio se desenvolve? A gente normalmente, quando a gente tem algum caso para investigar de burnout, ele se apresenta em 3 fases, né? A primeira fase é a fase de defesa ou do alarme, que é aquela fase do trabalho que a pessoa está começando a ter algum incômodo, o ambiente de trabalho ou o que a pessoa desenvolve já começa a trazer para ela alguns desconfortos no dia a dia, então aquela sensação de que você não está fazendo aquilo que você gosta de fazer, ou aquela sensação de que você não está sendo valorizado fazendo aquilo que você está fazendo, a sensação de não visto, a sensação de que por mais que você faça, aquela sensação de estar fazendo tudo e não está fazendo nada, sabe? Como se você tivesse um monte de trabalho, mas ao mesmo tempo você, no final do dia, se sentisse como se não fizesse o que deveria ser feito, que não fizesse o tanto que deveria estar fazendo. Então, a primeira fase do burnout é essa fase do alarme, né? E normalmente ela vem acompanhado com mais trabalho e com uma vontade de entregar mais. É como se você precisasse se autoafirmar. Você está sentindo que aquilo não está bem, você está se sentindo inadequado naquilo, mas você precisa se autoafirmar. E aí esse é o momento do burnout que você já começa a sentir que isso está afetando a sua vida social, a sua vida na sua família, você já começa, o trabalho já começa a ser um peso ou algo que vem com uma sobrecarga muito grande na sua vida, ao invés de ser só uma parte da sua vida prazerosa, ou que trabalho nem sempre é prazeroso, né, gente? A verdade é essa. Mas deixa de ser algo que esteja em equilíbrio ali na sua vida, como todas as outras áreas, e passa a ser um peso. A segunda fase é a fase da resistência. É a fase que você já percebeu que aquilo não tá legal, que você já tá excessivo, já tá em descontrole, mas você começa a resistir de procurar ajuda, né?
Então, é uma fase que ela vem acompanhada, como a gente falou no começo, né, dos sintomas do burnout. Os primeiros sintomas a gente pode caracterizar como angústia, ansiedade, os sintomas da primeira fase, né? Angústia, ansiedade, baixa autoestima. Já nessa segunda fase, ela já vem acompanhada com uma fase ali de depressão, que você sabe que algo está errado, mas ao mesmo tempo a insistência, né? A fase que a gente chama bastante na psicologia da mania, né? Que é aquela fase que você faz muito, mas não faz de uma maneira genuína, você faz na impulsão de uma angústia, né? Na impulsão de uma ansiedade muito grande, que é a fase da resistência, que você não aceita que não tá legal, você quer continuar se autoafirmando de alguma maneira, até que você chega na fase da exaustão, do esgotamento, que é normalmente quando as pessoas procuram ajuda, que aí essa fase já vem acompanhada ou de uma depressão já muito forte, ou de até algumas crises de pânico. Essa já é uma fase que também já pode vir acompanhada de alguns sintomas clínicos, né, como hipertensão arterial, braquicardia, enfim, já chega num ponto num pico de estresse extremamente grande, e aí é a fase que as pessoas normalmente procuram ajuda, que é a terceira fase, né, que é a fase de exaustão. Rafa, você acabou de falar que as pessoas deixam para procurar ajuda muito depois, né? Quando elas já estão numa situação bem crítica. Você recomenda, então, falando esses sintomas que você apresentou, você recomenda, então, se alguém se identificar, que procure ajuda logo que comece a identificar esses sintomas e não deixe a situação piorar? E para quem ela deve procurar ajuda, né? Com quem ela procura ajuda? Com um psicólogo? Precisa de encaminhamento? Como é que isso funciona? Lu, o ser humano ele é biopsicossocial. Então, o trabalho, ele vem acompanhar, ele faz parte de um lado da nossa personalidade muito importante para a nossa autoestima. Todo mundo precisa de um ofício, todo mundo precisa se sentir bem fazendo algo. Então, o trabalho, ele precisa ser algo que, como eu falei no começo, nem sempre é bom trabalhar. A gente tem estresse, a gente tem momentos que não são bons. Então, só que quando isso perde o equilíbrio, quando você está sentindo que está fechando o dia mais no negativo do que no positivo, quando você olha para a sua vida em geral e percebe que o trabalho está sendo mais um peso do que algo que está ali te ajudando a dar passos para os seus sonhos, que está te fazendo ter autoestima, que está se sentindo em desenvolvimento, quando perde isso, é o momento de você já procurar ajuda. Qual a primeira ajuda? A psicoterapia. Eu acho que um ponto muito importante aí, o primeiro ponto, o mais importante é o autoconhecimento. Pelo autoconhecimento que você vai saber se as coisas não estão indo bem. Porque se conhecendo, você sabe se aquilo está fugindo do equilíbrio ou não. Porque você acha o seu equilíbrio. Cada um tem um equilíbrio. Pode ser que para você a exaustão de trabalho para sua vida, né, seja, sei lá, eu preciso. Tem gente que fala, olha, eu preciso trabalhar só 6 horas por dia. Se eu trabalho mais que 6 horas por dia, eu já fico muito estressada, não consigo conciliar minha vida pessoal e profissional e tudo mais. Enfim, cada um tem ok, tudo bem. Tem gente que trabalha 12 horas por dia, feliz, satisfeito e se sentindo bem com aquilo. Então, a psicoterapia, ela traz esse seu autoconhecimento para saber qual é o seu limite. Até quando aquilo está te fazendo bem ou está começando a te fazer mal. Então, o primeiro passo é a psicoterapia. Eu acho que quando a gente já passa de uma da segunda fase que eu falei, da resistência até a terceira de exaustão, aí a gente já precisa de um apoio psiquiátrico, que normalmente nessa fase o paciente já apresenta alguns níveis muito altos de depressão, de ansiedade, e aí algum remédio beneficiaria muito o tratamento para nivelar os níveis de serotonina, né, todos os neurotransmissores que provavelmente já devem estar desregulados por conta de toda essa
todo esse descontrole, né, emocional e tudo mais, e psíquico. Então, o atendimento com o psiquiatra e o psicólogo seria mais benéfico nesse momento. E eu também sou, eu sou muito adepta a terapias, assim, eu vou dar bem um adendo, né? Terapias alternativas, quando elas são apoiadas por psicoterapia e por um psiquiatra nos casos de necessidade, né? Não só tratamentos alternativos. Então, eu acho muito legal de tratamentos alternativos, meditação é muito importante, né? Eu acho que as terapias alternativas, elas nos ajudam a conseguir ali no dia a dia, né? Controlar o nosso emocional e se manter equilibrado, até para conseguir se desenvolver melhor em psicoterapia. E não que isso substitua a psicoterapia ou a consulta com o psiquiatra. Nossa, Rafa, muito obrigado pelas explicações. Eu acho que todos esses tratamentos são extremamente importantes, né? Pensar no autocuidado. Mas eu fiquei com uma coisa na cabeça. Geralmente as pessoas vão procurar tratamentos, psicólogo, psiquiatra, quando a gente pensa em uma crise existencial, né? Ou quando a gente tem algum problema muito específico, né? A gente consegue distinguir, tem algum ponto que a gente consegue distinguir o burnout de uma crise existencial ou uma crise de carreira? Tem sim. A crise existencial e a crise de carreira, ela acontece a todo momento na nossa vida. Eu acho que se elas não acontecem, algo está errado, porque a crise é uma oportunidade de desenvolvimento. Então, essa crise existencial, ela é uma oportunidade de desenvolvimento na sua vida como um todo. A crise de carreira, ela vem muitas vezes acompanhada com a crise existencial. Só que quando a gente pensa nessas crises, a gente sempre pensa nas possibilidades, né? E no quanto a gente começa a pesar o quanto a gente está no caminho certo ou não. O quanto a gente deve mudar a rota ou se a gente tá bem na rota que a gente está. Isso é normal de acontecer. Quando a gente fala do burnout, a gente está falando de sofrimento psíquico, de sofrimento emocional. É quando você pensa no trabalho, aquilo te gera uma angústia, mas não uma angústia de dúvidas sobre um caminho certo, dúvidas sobre se você quer continuar numa área ou se você quer mudar, se você vai querer ser especialista ou se você quer uma carreira de líder. Na verdade, não é esse tipo de questionamento. Normalmente ele vem acompanhado do tipo, eu não tenho vontade de acordar amanhã para trabalhar. Eu me sinto, normalmente, o que eu já escutei bastante em clínica de relato de burnout, são coisas do tipo, eu começo a trabalhar, eu sinto tensão muito grande nos ombros, eu sinto, às vezes, meu braço repuxa de nervoso, eu me sinto angustiada, eu sinto, eu não consigo olhar para a cara do meu chefe ou para a cara da minha parte, isso me causa angústia, nervoso. E normalmente com alguma sensação sempre de esgotamento, no sentido de eu não sou visto, é como se você não tivesse mais autoestima naquele lugar, como se você já estivesse se perdendo ao ponto de estar em um sofrimento emocional muito grande, como se você estivesse já se perdendo de você. Então, eu acho que essa é a grande diferença de uma crise existencial e de uma crise de burnout. Porque é muito importante o autoconhecimento, né? Que aí a gente fala eu acho que todo mundo deveria fazer terapia desde sempre, tá? Eu tenho um filho de 2 anos e meio, eu falo que assim que eu perceber que já dá, já vou colocar ele na terapia. Porque eu indico terapia para todo mundo, e o quanto antes melhor, e o quanto mais você fizer melhor. Porque a psicoterapia, ela te ajuda nessa diferenciação para você. Porque às vezes, assim, às vezes tem muita gente que tá em sofrimento psíquico já, só que fica naquela resistência de que não é um sofrimento psíquico, de que é uma crise existencial, de que é só uma crise de carreira. E você percebe que a pessoa já tá se afundando, ela já tá chegando ali no esgotamento, mas ela insiste no que tá fazendo mal. E eu acho que esse é um ponto que o autoconhecimento faz muita diferença aí para a pessoa sentir se é
o que é uma crise existencial, uma crise de carreira e o que já está chegando num burnout. E é bem aquilo que eu falei, às vezes não é sua carga horária, às vezes não é o volume de trabalho que você tem, às vezes é como aquele trabalho está se relacionando com a sua vida. Por isso que é muito pessoal, a gente não tem uma receita de bolo. Se você trabalha 12 horas, você já está indo... Não é. É óbvio que eu também falo muito que a gente não tem que... A gente não tem que normatizar o excesso de trabalho. Eu acho que a gente não é bonito o excesso de trabalho. A gente tem uma coisa muito forte, ainda mais hoje, com as redes sociais e tudo mais, as pessoas se sentem muito bem sucedidas postando que estão trabalhando até meia-noite, até 1h. Aí chega esses coaches aí de sucesso, que trabalham enquanto eles dormem e não sei o que você vai ter sucesso, você vai superar e tudo mais. Não, o trabalho ele é para ser bom, é para te fazer bem. Você não precisa chegar no esgotamento para você ser bem sucedido. Ser bem sucedido é estar em equilíbrio com a sua vida pessoal, profissional, fazer aquilo que você gosta. Isso é ser bem sucedido. É ótima a sua colaboração, porque é muito importante a gente lembrar que isso é uma coisa que está cometendo muita gente, né? Então, também para as pessoas que ouvirem não se sentirem sozinhas e acharem que só elas estão passando por isso. E agora, pensando nesse cenário, né? A gente está aí passando por uma situação complexa. Eu acredito que isso é anterior à pandemia, né? Então, provavelmente já tenha, talvez, uma forma, ou você pode indicar formas que facilitem as pessoas a não chegar ao extremo, a não chegar ao burnout, né? Você acredita que tem uma forma de prevenir, principalmente pensando, né, na situação das pessoas que estão aí trabalhando, ou você pode até comentar um pouquinho também da situação das mães, que você falou que estão sobrecarregadas, e aí são várias jornadas, né? São vários trabalhos, trabalho de casa, trabalho profissional, e você acha que daria para dividir isso em dicas, né? Coisas pontuais que as pessoas podem fazer para ir melhorando essa situação? Sim, Lu, eu acho que assim, a gente tem algumas coisas, cada indivíduo é um universo, né? É isso que eu mais amo na psicologia. Eu nunca vou atender um paciente igual ao outro, porque cada indivíduo é um universo, cada pessoa é um universo. Então, formas de fazer e como vai ser feito e qual é o caminho a seguir é muito individual, né? Por isso que eu acho que é muito importante a psicoterapia. Mas eu acho que se a gente conseguisse falar de maneira geral algumas formas, eu acho que a gente pode começar falando sobre o autoacolhimento. Eu acho que a gente tem que pensar muito na questão de você admitir as suas vulnerabilidades. Esse é o primeiro passo. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser forte o tempo todo. Se observar durante o dia. Se observar, por exemplo, se observa no final do dia e vê como você tá, como foi o seu dia. Se olha, assim, a gente às vezes se coloca como última prioridade da nossa lista, a maioria das vezes, né? A gente coloca na frente o trabalho, a gente coloca na frente os nossos filhos, a gente coloca na frente nossa casa, nossos afazeres domésticos, e às vezes às vezes a gente precisa passar essas coisas na nossa frente, mas não sempre, a gente precisa ter um horário para se olhar, para se conectar com a gente mesmo. E quando eu falo se olhar, é se olhar sem um padrão, assim, não existe um padrão do que é certo e errado. Não existe um padrão do que uma mulher deve fazer ou do que um homem deve fazer. Dentro do que para você é razoável, dentro do que para você é prazeroso, o que você fez no dia, como foi seu dia, como foi sua sensação no seu trabalho, como foi sua relação em casa. Te faz bem fazer o trabalho doméstico do jeito que você está fazendo? Te faz bem o tanto de atenção que você está dando para o seu filho? Ou se culpar da atenção que às vezes você não consegue dar? Então eu acho que começaria com esses questionamentos no final do dia. E eu acho que sempre um novo dia é uma oportunidade de você tentar fazer diferente aquilo que você observou no dia anterior. Só que tentar fazer diferente sem um eu idealizado. O que é o eu idealizado? Que é aquele juiz que tem sempre penalizando a gente.
Então é um auto-olhar pensando em mudar coisas do jeito que você pode mudar e do jeito que você é. Eu consigo, eu gosto de trabalhar, ou eu preciso trabalhar, ou os dois, eu preciso e gosto de trabalhar, eu vou conseguir dar atenção pro meu filho tal e tal horário. Nesse tal e tal horário que eu vou dar atenção para ele, eu vou me entregar como mãe, eu vou dar o máximo de atenção que eu puder dar para ele ou para ela. Fechou esse tempo de atenção, eu vou me dedicar ao trabalho porque também faz bem para mim, eu também preciso, é meu ofício, vai me dar prazer pagar minhas contas no final do mês, ou me dá prazer fazer o que eu desenvolvo no meu trabalho, então vai ser isso que eu vou fazer no máximo do melhor forma que eu puder, né, em tal tempo. É um olhar acolhedor, sem um olhar punitivo, porque quanto mais a gente se pune, mais a nossa estima fica baixa, e quanto mais a nossa autoestima fica baixa, mais vulnerável a gente fica para uma depressão, né, para uma ansiedade excessiva. Muitas vezes a ansiedade vem carregada de algo que a gente tenta fazer o tempo todo e a gente não consegue. Como se a gente estivesse buscando algo a todo momento que a gente não conseguisse alcançar. Como se a gente já esperasse o pior para amanhã ou o pior para daqui a pouco. E esse pior, muitas vezes, é esse nosso superego, que quer algo sempre acima do que a gente está entregando. E aí essa sensação de insuficiência cansa o dia inteiro. E quando a gente percebe, a gente está esgotado emocionalmente no final do dia, a gente não sabe nem o porquê. Mas é essa falta de autoacolhimento. Então, e essa questão, se você parou para se observar, se você percebeu que tá difícil, que tá angustiante, muitas vezes procura ajuda, a gente não precisa fazer tudo sozinho. Procurar ajuda é um sinal muito grande de amor próprio, de autocuidado e de inteligência. Porque a gente não é bom em tudo, a gente não precisa ser bom em tudo, a gente não precisa saber de tudo. É um sinal de inteligência a gente procurar ajuda, procurar por alguém que saiba mais do que a gente sobre aquele assunto e que consiga nos ajudar, né, a evoluir naquilo. Então não é um sinal de fraqueza, é um sinal de autoestima, é um sinal de fortaleza. Então eu acho que eu indicaria isso. Nossa, que incrível, Rafa. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui anotando as coisas e, enfim, a gente veio bater um papo e ganhamos uma sessão incrível uma sessão de terapia incrível, né? Peguem os lenços e os seus papéis e vamos anotar. Eu achei demais. Rafa, uma pergunta em cima dessa questão que você colocou. Você trouxe pontos muito individuais, né? De como o que nós podemos fazer em relação ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho. Mas uma questão em relação ao seu ambiente de trabalho. Você está falando sobre trabalho, né? A sua empresa, vocês têm ações dentro da empresa com essas questões de saúde mental? Assim, quais as práticas são importantes para que uma empresa possa preservar, né, a saúde mental dos colaboradores? Eu acho que o ponto inicial para pensar nisso eu acho que a empresa, para implantar qualquer programa de saúde, né, especialmente de saúde mental, é você conhecer o seu público, você saber. Eu acho que todos os programas de saúde, eles devem estar muito alinhados com a cultura da empresa e com quem você precisa atingir. Eu acho que hoje o RH precisa ser estratégico. A gente não tem como implantar algo que as pessoas não sintam, que não venha de encontro com a necessidade das pessoas. Então, eu acho que o início seria um mapeamento da população. Então, você saber com seus colaboradores o que eles precisam, o que eles querem. Também auxilia muito o plano, a assistência médica auxilia muito no mapeamento, né, da população. Então, você saber se você está tendo alta de procura de psicoterapia, como estão os seus cursos em psicoterapia, se você está tendo alta de procura em psiquiatra. Então, são observações que você precisa fazer internas para você ter um programa estratégico. A partir disso, eu acho que a gente pode começar com ações. Eu acho que qualquer, independente dos programas que você for implantar, eu acho que qualquer empresa pode começar com as ações de prevenção e de orientação. Então, quando a gente pega temas para falar
que são temas que estão em alta, são temas que as pessoas, como depressão, ansiedade, a gente sabe que nesse momento de pandemia as pessoas precisam muito saber sobre isso, a gente sabe que a gente está numa crescente, a gente sabe que hoje basta você assistir o jornal que você já vai se sentir emocionalmente desconfortável com a situação que a gente está vivendo no país, né, de pandemia, do Brasil na linha de pobreza. Então, é impossível quem tem o mínimo de empatia conseguir se sentir confortável totalmente nessa situação. Então, o máximo de ações de informação que a gente puder, que as empresas puderem fazer internamente, trazendo profissionais da área para falar sobre esse tema, promovendo rodas de conversa, para as pessoas conseguirem de alguma maneira expor o que estão sentindo. Falar é poderoso, né? O Freud e o Lacan, por exemplo, o Lacan, ele fala muito que o homem não nasceu para a palavra nasceu para o homem. Então, falar é curar a dor, né? O ser humano precisa falar para se curar. Então, é muito importante esse lugar de fala, você promover lugares onde as pessoas consigam falar o que estão sentindo, né? E aí, promover programas estratégicos em cima de todo aquele mapeamento das pesquisas que foram feitas, de escutar as pessoas. Acho que a escuta é poderosa também. Escutando, você consegue definir a rota, definir o que as pessoas que estão perto de você precisam. Sim, muito importante, Rafa. A gente quer muito agradecer pela sua participação. É super importante ouvir uma profissional da área, né? Que valoriza, que entende sobre saúde mental e que pode ajudar aí muitas pessoas que podem estar passando assim, por algo parecido, ou conhecer pessoas que estão passando por algo parecido e não sabem, né? Não conhecem dessa síndrome. Então, muito obrigado pela sua presença e, enfim, a gente deixa aqui o agradecimento em nome do iOS e todo mundo que está escutando a gente. Gente, eu que agradeço. Foi uma oportunidade incrível falar com vocês. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu tô sempre disponível, sou apaixonadíssima pelo iOS. Então, sempre que vocês precisarem, conte comigo. Estaremos sempre com as portas escancaradas para vocês. E eu espero que eu consiga contribuir para quem for ouvir. E sempre que vocês precisarem, me chamem. Agora vamos ouvir a entrevista com a Viviane, que atua na área de desenvolvimento humano e organizacional na empresa Transfácil, parceira do iOS em Belo Horizonte. A Viviane vai contar sobre a iniciativa Como Vai Você, que teve início em 2020 e busca apoiar o cuidado à saúde mental de seus colaboradores. Viviane, eu queria perguntar para você como que é a área que você atua lá na Transfácil, né? O que você faz? Certo, eu atuo na área de desenvolvimento humano e organizacional, né, do Transfácil, e esse é um setor assim, muito voltado, né, a uma área realmente que a gente busca diariamente ações para gerar um clima cada vez mais colaborativo, um ambiente agradável de aprendizado contínuo, de cuidar mesmo, né, dos nossos colaboradores, buscando um engajamento aí das equipes, com seus líderes. Então, a gente tem aí feito todo um esforço para realmente gerar valor e potencializar as pessoas que fazem parte aí do time Transfácil. Muito bom. E o que a Transfácil tem feito em relação ao cuidado com a saúde emocional? Né? Nessa época até de pandemia, é um assunto bastante falado. Então, a gente queria saber o que vocês têm feito lá na empresa. Então, um dos nossos valores, né, que foram aí definidos, e nós atuamos principalmente em 2020 para disseminar esse valor internamente, é o valor de potencializar pessoas. E potencializar pessoas para o DHO do Transfácil é entender o ser humano, né, entender o próximo em sua totalidade. Então, nós temos que realmente pensar no ser humano na sua totalidade. Não tem como, né, tirar a questão de saúde mental. O bem-estar faz parte. E pensando, né, que a gente está vivendo dias tão desafiadores e a gente tem buscado realmente parcerias e formas de cuidar, de preservar o máximo possível a saúde e o bem-estar. Tanto a segurança e saúde, né, do trabalho, quanto o bem-estar no sentido mesmo do cuidado em relação à saúde mental. E uma das ações, né, que nós tivemos é o lançamento do projeto chamado Como Vai Você,
né? A área de desenvolvimento humano, ela é composta por mim, que sou uma analista da área. Temos a nossa gestora, que também é uma psicóloga, então nós temos aí 2 psicólogas no time, uma estagiária também que está em formação do curso de psicologia, e temos outras 2 pessoas ligadas ao marketing, né, que cuida de toda a parte mesmo do endomarketing, e um design gráfico. Então nós somos um time, digamos, com expertises diferentes, mas voltados para um único objetivo. E juntos nós pensamos esse projeto Como Vai Você, que é uma parceria com a Universidade UNA, para a possibilidade aí de um canal de atendimento direto e individual com a equipe de alunos do curso de psicologia, de forma que os alunos, né, são coordenados pelo psicólogo e professor Alexandre Ferreira Campos. E então os nossos colaboradores, eles têm o acesso, né, à possibilidade aí de atendimento direto e individual com esses alunos, né, um atendimento psicológico de forma gratuita. Então a gente, né, fez toda uma comunicação em relação, todo um trabalho realmente para comunicar esse projeto, mostrando mesmo a importância da gente se cuidar das nossas emoções, cuidar da saúde mental, né, que está totalmente relacionada à forma como a gente reage às exigências aí da vida, o modo como a gente vai harmonizar os nossos desejos, nossas capacidades, ambições, nossas ideias, nossas emoções. Enfim, então, realmente, potencializar pessoas é cuidar do ser humano na sua totalidade e é cuidar da saúde mental. Esse programa, então, se volta para este formato, então, um atendimento gratuito e acompanhamento psicológico aí a todo o time, independente da área, se administrativo, operacional, não importa, e é extensiva aí a todos os nossos colaboradores para esse cuidado. Muito bom mesmo. É legal, né, a gente ter essa preocupação dentro da empresa. E esse projeto é novo? Ele já existia? Quando que surgiu? Bom, de uma forma mais específica, ele surgiu realmente no contexto da pandemia, diante de várias outras ações também, né, para a gente poder enfrentar esse momento, né, as adequações que foram feitas. Esse projeto ele foi pensado em meados do ano passado, mas aí de um formato diferente, que aí já foi, digamos, um começo, um meio e um fim. Foram ações, sim, de atendimentos pontuais para entender, né, o momento de cada um, como que cada um estava lidando. Então foi um trabalho mais específico e em algumas áreas ele foi feito até de forma grupal. Isso foi muito positivo, porque sem dúvida, né, os nossos colaboradores se sentiram, sim, acolhidos, cuidados, mas aí a gente realmente, ao virar aí 2021, repensamos o projeto, mas de uma forma contínua, né, sem ter aí um tempo específico, né, ou um número de encontros específicos e também não no sentido grupal. E aí a gente já direcionou realmente a um atendimento direto e individual. Então eu mesmo vou estar, né, me disponibilizando, tendo interesse, fazendo, né, a inscrição. E aí os alunos entram em contato comigo, vão me agendar, de acordo com a minha disponibilidade, um atendimento de forma, né, virtual, em virtude aí da pandemia nesse momento. Então não está sendo presencial. Mas aí de forma permanente, né? Não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim, é uma parceria contínua com a universidade e a terapia aí realmente a longo prazo, né? De forma que cada um realmente vai perceber aí o seu momento e a possibilidade aí, né? De um longo período aí para um tratamento, para um acompanhamento, já que a gente está vivendo um tempo tão desafiador e para além do tempo de pandemia. Nossa vida, independente da pandemia ou não, tem, né, muitas questões e desafios. Antes da pandemia, a nossa vida já era vida, né? Era uma vida cheia de questões. Veio a pandemia e trouxe consigo vários outros agravantes também, e situações várias. Então, esse momento, de uma forma mais intensa, a gente está focando, né, o olhar nesse tema, nesse assunto e nessa ação, mas independente também, né? Fora do tempo da pandemia, a parceria continua e os nossos colaboradores, todo o nosso time continua sendo assistido de forma contínua aí pelos alunos de psicologia da Universidade UNA. Sim, muito legal. Inclusive, parabéns pela visão aí e pelo projeto. E uma última pergunta seria, assim, você comentou, né, que como que eu posso dizer?
que esse projeto surgiu, né, principalmente em relação à realidade da pandemia e que existem outras questões, né, que é legal que a empresa se atente, né, e que faça um acompanhamento. Para as empresas que tiveram esse insight, né, que perceberam essa necessidade também, quais práticas você acredita que são essenciais para as empresas fazerem, né, para mostrar que entendem essa importância e, de fato, para cuidar dos seus colaboradores de uma forma, como posso dizer, uma forma que funcione, né, uma forma efetiva? Sim, eu entendo que diante desse tempo tão complexo e desafiador e talvez até de falta de recursos mesmo, porque é claro que a pandemia atingiu também o cenário, digamos assim, da saúde financeira das empresas. Então eu entendo que hoje a gente precisa realmente focar em questões de parcerias. Eu acho que isso é um ganho assim grandioso, como, né, foi no nosso caso. Então foi uma parceria com uma grande universidade, justamente para minimizar a questão de custo mesmo. Mas, assim, de um modo geral, eu acho que é realmente um ambiente que acolha, um ambiente humanizado de fato e de verdade, um ambiente em que se promova o valor da empatia, que é de se colocar no lugar do outro, perceber realmente o outro, entender as diferenças, permitir com que essa pessoa tenha a possibilidade de se manifestar também, caso não esteja bem, né? Os líderes, eles precisam dessa sensibilidade, de acompanhar de perto cada pessoa, porque reagimos de forma diferente a cada situação. Os impactos são talvez até parecidos, né? Tem pessoas vivendo lutos, perdas, mas a forma da gente lidar é diferente. Então, eu entendo que a liderança precisa estar próxima, ainda que muitos estejam de forma distante no sentido físico, diante aí dessa situação, né, do home office, mas acompanhar de perto cada um, ter um tempo que seja semanal, mas para ouvir um ao outro, não só para as reuniões de alinhamento de objetivos, de metas, de cobranças e resultados, mas de perceber o lado humano também e o impacto dessa situação. Eu acho que o ambiente colaborativo, ele gera isso, porque aí ele gera, de fato, uma corrente assim, de forças. A gente vai se apoiando, vai ajudando, vai compreendendo, sentindo a dor do outro, respeitando essa dor, né, sem juízos de valor. Aceitar, porque a questão da saúde mental, ela é de profunda relevância, mas é claro também, né, sou da área e sei o quanto que é ainda muito cheio de estigma, né, esse assunto, às vezes rótulos, às vezes paradigmas que precisam ser quebrados, né. O ser humano, ele precisa compreender que talvez a saúde mental, ela não vai ter dados quantificáveis, né, como um exame de sangue, um exame no coração, né, que vai dar ali dados, números, mas a gente precisa ter cuidado, um autoconhecimento, se perceber os nossos limites, conhecer as nossas forças, para que a gente consiga realmente, talvez, fazer forte aquele que está fraco, compreender a fraqueza do outro, perceber as nossas próprias limitações e se buscar ajuda quando necessário, assumir realmente a importância de falar, de se abrir, de ter aí a possibilidade realmente de lidar com as suas emoções de uma forma positiva mesmo. Então eu acredito, né, respondendo aí a sua pergunta, que promovendo esse ambiente, né, que potencialize de fato pessoas, que cuide de pessoas, que entenda que é delas que, né, vem os resultados, que vem o valor e que a gente precisa de fato cuidar delas em sua totalidade. Sim, sim, muito bom. E mais uma coisinha, vocês já puderam ver assim um resultado positivo? O que vocês já tiveram de positivo depois do início desse programa, assim, nos colaboradores? Tanto você quanto outros líderes, enfim. O que já chegou de legal para vocês? Olha, a gente tem com certeza percebido, ainda que diante de um cenário pesado externo, mas a gente percebe um ambiente mais leve. A gente sente, tivemos, né, de feedback dos colaboradores, justamente que se sentem acolhidos, se sentem amparados, se sentem
de certa forma, seguros, mesmo diante de um cenário de tantas incertezas, mas percebem esse acolhimento de forma assim, muito positiva e um espaço para que eles possam, né, se abrir, se conhecer, se perceber e, de alguma forma, aí, ter esse cuidado, né, em prol da saúde mental. Isso, com certeza, reflete no comportamento. A gente tem aí percebido que, mesmo diante desse cenário, a gente está cada vez mais com queda na questão do índice, né, de turnover, de absenteísmo. Então, a gente percebe o comportamental mesmo evidenciando de que as pessoas estão, de certa forma, vivendo este momento, mas tendo um enfrentamento de uma forma mais positiva, de uma forma mais saudável, porque nós somos o que somos, né? Então, não tem como eu separar o eu, Viviane, né, profissional da pessoal. Nós temos as emoções e isso se mistura. Então, a gente realmente percebe que as pessoas têm sido acolhidas, têm sido cuidadas, e a gente percebe esse ambiente realmente colaborativo e de empatia que tem gerado aí um melhor clima mesmo, né, e um bem-estar aí dentro desse ambiente laboral. Muito bom. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho, e também gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Então, gente, para você que gostou, quer mais informações, quer conversar com a gente, nosso contato está aqui na descrição dessa edição e esperamos vocês no próximo mês. Tchau, tchau. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. A gente se encontra aí no próximo mês. Tchau, tchau.